Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez unidos por meio da palavra de Deus, por meio da mensagem que tem sido liberada sobre nós, sobre nossas casas, sobre nossas famílias. E a mensagem, de uma certa forma, está nos vinculando em espírito, nesse mesmo propósito, de sermos fortalecidos, de sermos renovados a cada dia, de sermos ali encorajados a continuar firmes neste caminho da fé. E eu quero, nesta noite, mais uma vez compartilhar a palavra com os irmãos. E eu aprendi uma lição logo cedo no meu caminhar da fé, é que nós devemos anotar quando Deus fala conosco. Devemos ter um caderno de anotações, porque certamente a fala de Deus no passado, e ali nós colocamos no papel, vai ser de grande importância num futuro próximo, que é uma fala que vai nos fortalecer, que vai nos encorajar, que vai trazer alegria e esperança para passar o que temos que passar. E é justamente sobre algumas palavras, algumas falas de Deus ao meu coração, do passado, que eu pude registrar, e eu gostaria de compartilhar com vocês nesta hora, com o propósito e a finalidade de que vocês possam receber de Deus a vida, receber de Deus a alegria, receber de Deus a esperança e a convicção que dias melhores estão por vir. Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus, que está lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. E eu quero ler o verso 4 e o verso 5, para nós darmos sequência nesta mensagem. Então, o verso 4 está assim, escrito: Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Glória a Deus por esta palavra. Meus irmãos, nós seguramente estamos vivendo tempos difíceis, não há dúvida. Tempos de crise no cenário da economia, no cenário financeiro, tempos de crise no cenário político, social, nas áreas da indústria, do comércio, enfim. Você conversa com este, com aquele, na medida do possível, trocando algumas informações por conta do isolamento social, e o assunto da vez é a crise. São palavras negativas, pessoas que proferem palavras de incredulidade, de medo. Você conversa com este, com aquele, percebe no semblante, não somente na fala, mas no semblante uma certa insegurança. Insegurança quanto ao futuro. O futuro com relação à profissão, à família, os estudos, com relação à estabilidade econômica, enfim, são vários assuntos. E por várias vezes, nós, como filhos de Deus, nós podemos entrar nesta mesma atmosfera de murmuração, de descrença, de decepção com a situação, e nós nos tornamos pessoas amargas, pessoas sem vida, sem acreditar no Deus que tem o poder para transformar qualquer situação. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para transformar qualquer cenário, qualquer situação, qualquer circunstância, visando vida, um propósito
soberano, excelso, e que muitas vezes nós não conseguimos enxergar por conta de algumas palavras proferidas de forma negativa. Agora eu me pergunto e pergunto a você que está me ouvindo, como que a igreja ela está reagindo diante da crise? Como é que a igreja está reagindo diante da situação em que o país está vivendo, está passando? Qual tem sido a posição da igreja? Qual tem sido a mensagem da igreja? Qual tem sido a atitude da igreja? E nós sabemos que nós somos a igreja do Senhor Jesus. A igreja não é o templo construído por mãos humanas, mas a igreja é o templo construído pela mão de Deus. Qual tem sido a nossa mensagem? Qual tem sido a nossa posição diante desta situação? Que tipo de palavras nós temos proferido? Porque Tiago, no capítulo 3, ele diz que de uma só boca, procede bênção e maldição. Porque nós bendizemos ao Senhor e Pai. E também podemos amaldiçoar os homens, feito a semelhança de Deus. Mas Romanos capítulo 10, no verso 8, diz que a palavra ela está perto de ti. A palavra está na tua boca, está no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, a palavra da esperança, a palavra do encorajamento, a palavra que gera vida, que promove alegria, perspectiva positiva de vida, uma palavra que consegue enxergar além desta montanha, além deste problema, além desta situação. Porque a palavra de comando, ela está na nossa boca. E como nós temos usado? Que tipo de palavras nós temos profetizado? Esta é a questão, como filhos de Deus, como corpo de Cristo na terra. Quais as palavras que estão sendo profetizadas da nossa boca sobre as pessoas, sobre as famílias, sobre os filhos, sobre os casados, sobre a sociedade? Que tipo de palavras nós temos profetizado? Profetizado sobre a igreja nesses dias? Será que nós estamos profetizando um grande avivamento? Será que nós estamos profetizando um despertamento espiritual? Será que nós estamos profetizando uma noiva gloriosa? A formação de uma noiva gloriosa? Em virtude desta situação toda que nós estamos passando, que nós estamos vivendo? O que é que nós estamos, meus irmãos, profetizando sobre a nação brasileira, sobre a liderança desta nação, sobre o governo desta nação? O salmista, o Salmo 33, ele expressa o seu coração, né, nesta necessidade, ao ponto de dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Não só a nação é feliz, tendo Deus como o Senhor, aquele que governa, mas nós como povo de Deus, escolhidos por Deus, somos herança do Senhor. Então, que tipo de palavras estão permeando a nossa vida, a nossa fala, no nosso dia a dia? No verso 4 de Ezequiel, que nós lemos aqui, disse-me ele: profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetiza. A palavra ela foi liberada, e ela foi liberada com a mesma eficiência pela boca do profeta como na criação. Esta palavra de Deus, esta palavra que é criativa, esta palavra que reforma, que transforma, esta palavra que traz vida, que une,
Esta palavra que gera algo novo no coração das pessoas, que prepara para algo em prol do reino de Deus. Meus queridos irmãos, eu penso que a igreja, nesses dias em que ela está vivendo, nos últimos dias, na reta final, a igreja precisa se levantar numa linguagem profética, numa linguagem que vai profetizar vida em meio ao caos, em meio à turbulência, em meio aos problemas, em meio à decepção, em meio à incredulidade, meus irmãos. A igreja precisa se levantar, numa posição, de autoridade dada por meio do Espírito Santo para profetizar vida em meio ao caos. Em meio a este cenário de ossos secos, de morte, de desespero, de insegurança, de descrença, a igreja precisa se levantar. Mas qual tem sido a tua mensagem? Qual tem sido a minha mensagem? A mensagem da igreja em geral? Veja que no verso 7, do mesmo capítulo de Ezequiel 37, então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, olha só a palavra sendo verbalizada, a palavra em movimento, a palavra em ação. Houve o quê? Um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Veja que a palavra de Deus, a palavra diretiva, a palavra que vem do trono de Deus, ela promove um movimento, uma movimentação, algo começa a acontecer. O que estava parado, o que estava morto, o que estava seco, começa pela ação da palavra a se movimentar. Talvez, tenha sido a situação da igreja. Talvez a igreja estava numa zona de conforto, de segurança, de estabilidade, sem desafios na vida. Talvez a igreja estava parada, estava morta, estava seca. E todo este movimento é natural. Antes de existir este movimento, esta turbulência, esta reviravolta, no mundo espiritual, nascia um movimento espiritual para que a igreja pudesse despertar, para que saísse desta zona de conforto. Alguma coisa precisava acontecer. Veja que a palavra de Deus, ela gera um certo tipo de movimentação. Porque enquanto o profeta profetizava algumas coisas naquele ambiente de morte, fétido, sem vida, alguma coisa começou ali a acontecer, um pequeno movimento, uma pequena movimentação. Mas um movimento organizado de ossos que procuravam o seu lugar no corpo, se unindo a outro osso para a formação de um grande exército. Olha que interessante, algo novo estava surgindo ali naquele momento. Pela palavra de Deus, juntas e ligamentos, eu vejo que juntas e ligamentos é o local onde dois ossos, eles se tocam. Eles se tocam permitindo realizar movimentos. Então veja, meus irmãos, que o movimento, ele é plural e não singular. Fala de uma unidade de propósito. Deus, ele libera a sua palavra para unir nossas vidas. Deus, ele libera a sua palavra para vincular as nossas vidas, aliançar para um grande movimento espiritual nesses últimos dias. Não há dúvida que Deus chacoalhou a igreja. Não há dúvida que algumas coisas, elas começaram a acontecer, estão acontecendo e continuarão acontecendo. Mas para a vida, não para a morte. Então, no verso 6, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós,
e sobre vós estenderei pele, porém vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Os tendões têm por função manter o equilíbrio do corpo. Esta palavra criativa, sendo liberada, a igreja profetizando, os filhos de Deus profetizando em meio ao caos, em meio à destruição, em meio à descrença, em meio à insegurança, na autoridade que nos é revestida pelo Espírito Santo, a nossa missão, o nosso dever como filhos de Deus é profetizarmos vida, profetizarmos abundância, profetizarmos alegria para esses tempos que nós estamos vivendo. Sabe o que mantém o equilíbrio do corpo? É nós começarmos a profetizar a vida de Deus, buscando de forma paralela os dons espirituais. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala, procurai com zelo os dons espirituais. Esta pluralidade de dons no meio da igreja, trazendo equilíbrio, trazendo moderação, permitindo um esclarecimento espiritual acerca dos últimos dias. Tudo nascendo pela palavra, tudo nascendo pela movimentação da palavra. No verso 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Glória a Deus! Glória a Deus! O capítulo 37, este capítulo que nós estamos lendo, ele é a resposta do capítulo 33 para a nação. Sabe, esta infusão do sopro da vida, Esta manifestação do sopro nos faz lembrar de Gênesis, do início. Lá em Gênesis capítulo 2, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Meus irmãos, é o Espírito que dá vida a todo o movimento de reforma de Deus. O mesmo Espírito que trouxe vida ao homem na criação é o mesmo Espírito que promove uma certa movimentação para a formação de um grande exército, de uma igreja gloriosa, de uma igreja poderosa. Percebe que o exército, ele nasceu de um cenário de incredulidade, de um cenário de morte, de destruição, onde pessoas poderiam passar por este vale de forma tão menosprezando aquele ambiente, não valorizando aquele ambiente por conta da situação, por conta da circunstância. Afinal, o que poderia surgir daquele ambiente onde a morte imperava, onde não havia vida, apenas sequidão, não haveria propósito, não haveria desígnios? E daquele cenário, Deus suscita um grande exército pela palavra, o Espírito que dá vida a todo movimento de reforma, de avivamento, de despertamento. Deus, Ele tem o controle, meus irmãos. Ele tem. Esta situação que você está passando, esta dificuldade que você está enfrentando, os problemas, as lutas, as adversidades, meus irmãos, tenha fé,
Espere em Deus, confie em Deus, tranquilize o teu coração. Dê ordens à tua alma para que volte ao sossego, porque Deus está cuidando de você, Deus tem cuidado de nós. E nós vamos passar por isto, vitoriosos, vamos subsistir a esta crise, a esta tempestade que está sobre a igreja, vamos subsistir e nós veremos a ação sobrenatural de Deus nos dias de hoje. Tenha fé, Deus cuida de você. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Não tenha medo, não se desespere, não entre em pânico, apenas desfrute da mão poderosa do Senhor, da provisão de Deus. Ele entra com providência na sua casa agora, meu irmão. Ele entra, ele é poderoso para fazer isso. O Espírito, ele vem dos quatro ventos. Ele vem de toda a direção, ou seja, dos quatro cantos da terra. Eu não sei se você consegue perceber o Espírito, o vento soprando sobre a nossa nação. Ele vem dos quatro cantos da terra. O mesmo profeta, Ezequiel, no capítulo 7, ele diz que assim como o fim de todas as coisas vem dos quatro cantos da terra, a vida também vem. O Espírito também vem para avivar, para despertar, para reanimar nossos corações. Nós precisamos conhecer melhor o papel do Espírito Santo. Nós precisamos aproveitar esses momentos que a igreja está vivendo para entrar na intimidade com o Espírito Santo, para que a vida dele entre em nós e passamos a profetizar segundo a sua palavra. Abandonarmos uma linguagem negativa, deixarmos de lado esta linguagem pessimista, de incredulidade. Não podemos nos envolver com esta situação. Ainda que a cada manhã nasce uma nova notícia de desesperança, de sofrimento, de angústia, de pavor. E mesmo que ao anoitecer, feche a noite com mais uma notícia triste, nós não podemos perder a esperança. Não podemos. Nós não podemos perder esta confiança em Deus. Deus, ele é tremendo. Me falta palavras para descrever a soberania de Deus nesta hora, meus irmãos. Apenas quando nós nos colocamos dependentes da sua glória, dependentes da sua graça, dependentes da sua provisão. Eu costumo dizer, nós precisamos lançar nossas armas, ferramentas ao chão, desnudar todo o nosso ser para que possamos ver quem é Deus, o senhorio de Deus, a soberania de Deus. Vamos profetizar. As palavras de comando estão na sua boca. Você está me ouvindo aí na sua casa. Você está aí sentado na sala com sua família, com seus filhos. A palavra de Deus para nós, para a igreja nesses dias, é que a igreja se levante profetizando tempo de abundância. Profetiza, meu irmão, tempo de colheita. Profetiza o quê? A chuva de Deus sobre a igreja, a chuva de Deus sobre a nação. Profetiza um renovo de Deus, vida abundante. Profetiza o velho cedendo lugar para o novo de Deus. Profetiza. Se eu não me engano, Jeremias, ele fala: não vos lembreis das coisas passadas. Eis que eu faço nova todas as coisas. É um novo tempo. A igreja está entrando num novo tempo.
A igreja está entrando numa nova atmosfera e nós, como filhos de Deus, devemos, profetizar vida abundante sobre esta nação, vida abundante sobre a igreja do Senhor Jesus, vida abundante sobre pessoas que serão salvas, restauradas e remidas no sangue do Cordeiro. Profetiza, abre a sua boca, deixa a vida de Deus passar por sua vida. É uma experiência sem igual, é uma experiência singular, imensurável. Sinta a presença de Deus nesses tempos que estamos vivendo. Sinta o toque de Deus, sinta o consolo do Espírito Santo. Ele é o teu auxiliador, ajudador, o teu advogado. Ele está julgando a sua causa. Não tenha medo, não se preocupe. Meus irmãos, no Evangelho de Mateus, nós devemos buscar o batismo com fogo e poder. João Batista declara: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo, com fogo, com poder. O fogo do Espírito, o fogo que renova o povo de Deus e ao mesmo tempo consome os ímpios como palha. Vamos buscar o batismo de fogo, meus irmãos. O fogo que vai purificar a igreja. O fogo que vai purificar a nação. O fogo que vai santificar esta nação brasileira. O fogo que vai justificar os crentes. Fogo que traz vida, Espírito que dá vida. Deus está nos levando a um patamar superior àquele que nós vivíamos. Nem sempre as experiências negativas da vida são para nos sucumbir, mas são oportunidades para crescermos em Deus, amadurecermos em Deus e descobrirmos em Deus, este poder, esta essência, esta unção, que é jorrada como rios de águas vivas. Meus queridos irmãos, a palavra, ela é criativa. A palavra, ela precisa do Espírito. O Espírito precisa da palavra. Paulo, certa vez, falando lá aos Coríntios, ele diz lá, mais ou menos assim: não fui ter convosco com palavras persuasivas, ou seja, com sabedoria humana, com ideologia, com a minha faculdade, mas eu fui ter convosco em demonstração do Espírito e de poder. Precisamos valorizar esta obra do Espírito Santo, este Espírito que levantou um grande exército, este Espírito que acompanha a palavra criativa, pois pela palavra todas as coisas vieram a existir. E o Espírito estava presente, o Santo Espírito de Deus estava presente na criação, assim como esteve presente na formação deste grande exército de Ezequiel, capítulo 37. A pregação da palavra, ela produz vida. A tua mensagem, meu irmão, produz vida às pessoas. A tua fala, o teu testemunho, quando você abre a boca e você profetiza a palavra de Deus, você está liberando vida. E à medida que você libera a vida, um movimento, uma movimentação começa a acontecer, trazendo união e prosperidade. Creia nisto. Nós não podemos neutralizar a ação do Espírito Santo na palavra pregada. Você deve abrir a sua boca e deixe o Espírito Santo ministrar vida. Seja ousado, seja intrépido, sonhe os sonhos de Deus. É um tempo novo para a igreja. Nós estamos vivendo um tempo novo. Jesus em nós é a palavra que reconstrói. Jesus em nós é a palavra que reforma. Jesus em nós é o Espírito que gera vida, vida plena na terra e vida eterna. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, que nós devemos preservar a unidade do Espírito
no vínculo da paz. Percebe que é uma característica da igreja profética, é uma característica do povo profético, preservar a unidade. Certamente a igreja não será mais a mesma. Certamente as mensagens não serão mais as mesmas. O povo não será mais o mesmo povo de antes. Não será. Não será. Tem pessoas que estão ouvindo de Deus no vale de ossos secos. Existem pessoas sérias, comprometidas com a obra, com Deus, que elas estão ouvindo de Deus no vale de ossos secos. A igreja nunca mais será a mesma. Os crentes não serão mais os mesmos. Nós voltaremos fortalecidos, voltaremos ousados, intrépidos. Nós falaremos mais, profetizaremos mais. Vamos agir com graça, com amor, com misericórdia, com compaixão. Vamos olhar para a grande celebração com um olhar diferente agora. Vamos olhar para esta união, esta unidade do povo de Deus de forma diferente. Vamos preservar o vínculo da paz por meio do Espírito Santo. Somente é possível se ele estiver vivendo em nós. O povo exilado, ele reconhecia que não tinha esperança. Por quê? Porque tudo dava sinais de estarem perdidos. Mas Deus referiu-se a eles como se estivessem sendo sepultados. Por isso que a esperança foi embora. Por isso que a alegria deixou de fazer parte do povo. Talvez a igreja estivesse vivendo numa situação semelhante. Talvez aos olhos de Deus a igreja estava morta. A igreja estava sepultada. A igreja estava seca. A igreja estava vazia. Aos olhos de Deus, as pessoas, os líderes, preocupados com as coisas desta terra. E precisou então acontecer estas coisas. Mas a bondade de Deus, a graça de Deus, a sua misericórdia infinita, o Senhor procurou aquietar a lamentação e o pranto de seu povo com uma promessa maravilhosa, com uma promessa gloriosa, de que ressuscitaria a nação e tornaria a estabelecê-la na terra que havia dado. O que isto me faz pensar, e o meu coração se enche de fé e de esperança, que Deus está ressuscitando a sua igreja. Deus está ressuscitando os crentes, nós somos a igreja do Deus vivo. Percebe que algumas coisas estão acontecendo dentro de você? Você sabe do que eu estou falando? Deus está ressuscitando a sua vida pela palavra e pelo Espírito. E eu repito, as pessoas não serão mais as mesmas. A mensagem pregada não será mais a mesma. O corpo de Cristo na terra não será mais o mesmo. Assim como o profeta, me lembro do profeta Elias, ele ouviu o ruído de abundante chuva. Nós precisamos aguçar os nossos ouvidos para ouvir um barulho de grande avivamento que varrerá a igreja de Jesus na face da terra. Por meio da palavra, por meio da profecia, por meio do Espírito, operando em unidade. Meus irmãos, não se dobre a essa linguagem do mundo. Não se dobrem a esta linguagem da sociedade descrente, uma linguagem negativa, pessimista, de incredulidade, cuja esperança deles está nas coisas desta terra. Mas se dobre diante da poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo te exaltará. Em nome de Jesus, meus irmãos, abra sua boca, profetiza, discirna o tempo que a igreja está vivendo. Não vai logo aceitando as notícias negativas. Todas estas coisas estão cooperando para o plano e propósito de Deus,
para o surgimento da igreja gloriosa, para o último grande avivamento e despertamento espiritual. E nós não podemos, nos deixar levar por esse espírito de época, esse espírito que está puxando as pessoas para baixo. Não podemos. E eu quero terminar aqui profetizando sobre a sua vida. No capítulo 11 de Ezequiel, eu quero deixar esta última palavra para o teu coração. Capítulo 11 de Ezequiel, no verso 19. Eu quero profetizar sobre a sua casa agora, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios. Eu quero profetizar vida abundante sobre vocês, meus irmãos. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus dará a você um coração novo. Deus colocará um espírito novo dentro de você. Ele vai tirar este coração de carne, este coração de pedra. Ele vai colocar vida abundante dentro de você, para que você ande nos estatutos do Senhor, para que você guarde os seus juízos e os executem conforme lhe apraz ao Senhor. E Ele será o seu Deus e você será o povo dele. Certamente a igreja receberá um novo espírito, a igreja receberá um novo coração e a capacidade de andar em completa obediência e santidade à voz de Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu irmão, seja abençoado, tenha uma semana fortalecida, não se deixe intimidar pelas notícias, pela situação, pela circunstância, olhe para cima, em nome de Jesus. Meu irmão, Deus te abençoe, Deus te fortaleça, seja encorajado, caminhe mais um pouco, perceba o Espírito Santo te sustentando, te fortalecendo, te dando vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, até a próxima e grande abraço, meus irmãos.